Podcraft. Artesanato é profissão e merece formação. Certamente você já ouviu dizer que artesanato é terapia. Isso acontece porque a forma de comunicar confunde e faz que os evidentes efeitos terapêuticos que o artesanato e os trabalhos manuais proporcionam sejam interpretados dessa maneira. É por isso que muitos arteterapeutas fazem uso das técnicas artesanais como caminhos, como ferramentas terapêuticas. Mas se engana quem pensa que é só isso. Artesanato é coisa séria, é profissão e exige conhecimento e estudos sérios e contínuos. E é por isso que já está passando da hora de falar com quem entende do assunto para esclarecer esses e mais pontos. Afinal, você sabia que criatividade também se ensina? Também se aprende? E você, é um artesão criativo? Quer saber mais sobre isso? Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é Artesanato é profissão e merece formação. Eu e minha parceira de canal Craft, Beth Monta, ainda seguimos cada uma na sua casa, mas já encontramos mais e novas opções para levarmos mais informações a você e da melhor forma. Dessa vez, nós conseguimos uma entrevista na íntegra e a Beth vai conduzi-la. Bacana, né? Mas só para contextualizar, eu queria dizer que nós começamos com a campanha Juntos pelo Artesanato, depois nós abrimos espaço para o Em Quarentena Desafio do Artesão aqui pelo Podcraft e agora estamos absolutamente envolvidas com a EAD Craft, que é uma proposta inovadora de ensino à distância para os artesãos. Nós estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para seguir o nosso propósito, que é valorizar o artesão, o artista brasileiro, até além, é claro, de poder rever e bater papo com quem a gente gosta e admira. Mais uma vez, o que trazemos é uma entrevista diferente hoje. Nós vamos falar sobre a seriedade e a importância da profissão do artesão. Vamos falar sobre criatividade e os possíveis caminhos que nos levam a estimulá-la e a usá-la a favor do nosso ofício, da nossa arte. Então vamos lá? Seja muito bem-vinda, Beth Monta. Olá, Faiga! Oi, todo mundo! Sejam todos muito bem-vindos ao Podcraft. A nossa entrevistada de hoje é a Lara Scalise, professora universitária, psicóloga, clínica, artesã e professora no ramo das bonecas e patchwork. Pedagoga e psicóloga, tem formação pela Sociedade Brasileira de Dinâmicas do Grupo, especialista em arte e terapia. Mas o currículo exemplar não para por aí, não. Mestre em saúde coletiva, doutora em educação e pós-doutora em psicologia. Atualmente coordena uma especialização em arte e terapia em Mato Grosso do Sul. Muito bem-vinda, Lara. Oi, Beth. Prazer aqui falar com você. A gente está entrando num mundo tão bacana que eu estou cada vez mais encantada. Agora, Lara, conta pra gente uma coisa que aí a gente entra numa curiosidade total, né? A sua trajetória de fazer inveja. Nos conte um pouco como foi a sua educação e como você descobriu o artesanato na sua vida dentro de toda essa sua movimentação acadêmica. Então, eu acho que se eu for falar do artesanato no contato com a arte, ela vem antes de qualquer tipo de formação acadêmica. Já faz parte de uma estrutura familiar. Né? A minha família, ela tem pessoas que sempre estiveram no meio da arte, utilizando a arte não só como um benefício para si, como uma prática, mas assim, também eram pessoas que eram reconhecidas no Elas uso da arte. faziam o quê? Qual o segmento do artesanato? Hoje, o meu irmão, eu estava contando esses dias eu estava dando uma aula e a pessoa falou, você é irmã do Luiz Pedro Scalise? Eu falei, sou. Ah, sou muito fã dele. Eu falei, que bom. Aí ele falou, mas ele é muito talentoso. Eu falei, olha, minha mãe, a gente tem na nossa parede de casa um quadro que ele pintou, Beth, com 3 anos de idade.
Nossa! Um quadro com 3 anos, mas não é um quadro que é uma pintura infantil de uma criança de 3 anos. Eu, como psicóloga, a gente sabe o desenvolvimento da pintura e do desenho de uma criança de 3 anos. Sim. Ele pintou com uma precocidade muito grande. E, assim, o uso de tinta, de pincel, de habilidade com as cores, de traçado, com 3 anos. Um dom nato mesmo. Também, e hoje ele é arquiteto, ele também trabalha com arte. Ele pinta maravilhosamente bem. Então, tipo assim, eu tive uma tia por consideração, mas aquela tia que vive, que é da família, que também tinha um grande reconhecimento dentro do mundo da pintura, inclusive aqui de Mato Grosso do Sul. Inês Correia da Costa era uma tia muito querida de coração, que também pelo Luiz Pedro pintava muito com ela. Meu avô também era pintor, e assim eu tinha tias arteiras que faziam tudo envolvendo arte também. Então sempre eu me vi desde pequena nesse mundo das artes. Mas assim, se eu for falar para você, obviamente, quem me inspirou mais para que eu pudesse também entrar nesse mundo da arte foi meu irmão. A diferença nossa é de 3 anos, então eu sempre vi as coisas que ele fazia, me espelhava bastante, apesar que como ele tinha também uma habilidade diferente e era mais velho do que eu, às vezes eu brinco com ele que muitas vezes a gente desistia, porque a gente não dava conta de fazer o que ele fazia. A minha irmã, que tem uma diferença maior comigo de 3 anos, mais ainda. Então, a gente olhava, queria fazer igual a ele, não conseguia, e a gente acabava desistindo no meio do caminho. Entendi. Mas mesmo assim, a gente acaba descobrindo, porque é uma coisa que parece que a gente nasce com essa vontade, com esse desejo de expressar, de estar no mundo das artes de uma maneira bem enraizada, né? Por isso que eu digo que é de família nesse sentido, porque a minha família propiciou esse mundo pra gente. Ah, que bacana, como é importante, né? Agora, o que eu mais amei é que você colocou abaixo a teoria de que artesão não estuda. Ao contrário, você faz o artesanato, o seu foco na teoria, para transformar a vida das pessoas. E como se dá essa relação? Como que você juntou, né, os dois mundos? Então, eu digo que eu tenho uma trajetória onde eu sempre estou me relacionando e me conectando com as minhas várias facetas, né? Profissionalmente também no meio acadêmico, eu sou pedagoga, psicóloga, e também descobri a interface da pedagogia com a psicologia na minha prática profissional. E também como artesã, porque eu costumo dizer que eu sou artesã com orgulho de carteirinha. Ah, que legal. Carteirinha emitida pela Fundação de Cultura do meu estado. E aí eu também, como profissional, eu comecei a descobrir a possibilidade de fazer essa interseção do artesanato com a minha vida profissional. E aí, onde que ultimamente, eu percebo que agora, mais ainda com essa possibilidade a gente está falando cada vez mais nessa pandemia, nos meios virtuais, eu tenho muito divulgado esse lugar comum que eu descobri da psicologia com o artesanato. Eu sou arteterapeuta, né? E a gente sabe que existe uma diferença muito grande do que é artesanato e do que é arteterapia. A gente sabe que as técnicas de artesanato o arteterapeuta utiliza, mas ele utiliza como uma metodologia muito específica, teórica, com estudo, com programação, com planejamento, né? Mas eu tenho falado muito para artesãos ultimamente e tentado dar um pouco da consciência de que ele pode utilizar do seu fazer, daquilo que ele já faz, mas ele pode utilizar aquilo a partir da observação dos benefícios terapêuticos que aquele ato por si só pode provocá-lo. Eu costumo dizer o seguinte: uma boa conversa, a conversa tem muito efeito terapêutico, mas é diferente quando você vai a um psicólogo e você estabelece um outro tipo de diálogo, né? Então é a mesma diferença. O artesanato, ele vai trazer um benefício terapêutico, mas é diferente quando a gente utiliza talvez como uma técnica, ou quando a gente pega a arte e utiliza num processo metodológico da arte-terapia. Mas
as pessoas podem utilizar. O artesão pode sim se observar diante do seu fazer e utilizar aquilo para um benefício, utilizar para resgatar talvez algumas questões de não reconhecimento a partir daquilo que o ato dele pode propiciar para ele. Eu costumo dizer que se a gente lavar a louça utilizando uma atenção plena do que você está fazendo, isso se torna terapêutico também no sentido do efeito, né? Você observa, você tira conhecimento daquilo que você está lavando, você observa detalhes, você vê onde foi fabricado aquela louça, você vê as cores daquela louça, você vê o que aquela louça, daquelas cores pode provocar em você, você vê desenho. Quando você faz todo esse processo lavando louça, você está fazendo o quê? Uma meditação ativa, né? Está meditando. E é isso que atua no bem-estar das pessoas, assim, dentro dessa metodologia específica? É assim que ela atua no bem-estar como uma forma terapêutica? Sim. Então, por exemplo, alguém que borda, né? Mas que borda para si. Mas se ela perceber o bordado, se ela perceber de que forma ela está fazendo aquele movimento cadenciado, se ela perceber que naquele movimento cadenciado, reconhecer a importância de cada ponto, reconhecer o processo de criação dela, né? Ou seja, na observação e trazer essa consciência daquilo que eu faço, aliado com as minhas características, eu posso muitas vezes até me autodescobrir em alguns processos que muitas vezes eu não me conheço, né? E aí, nesse conhecimento que o arteterapeuta, ele atua. Então, por exemplo, como você mesmo falou, a hora que ela está fazendo aquele determinado ponto, ela vai entender a importância daquele ponto e aí você pode fazer uma correlação da pessoa com aquele ato, com aquele movimento que ela está exercendo, é isso? Sim, com certeza, com certeza. Interessante isso. Então, a gente sabe alguns benefícios terapêuticos, que é o bordado, que é a costura, e estou falando dessas técnicas porque é o ramo do meu artesanato, né? Uhum. Eu sou do mundo da costura criativa, da boneca. Então, no momento em que a gente está percebendo possibilidades de como fazer, do que fazer, de sair de alguns problemas que, de repente, o próprio artesanato em si, naquele momento, te coloca. Então, muitas vezes, os meus alunos falam assim, eu vou desistir, né? Vou desistir não está dando certo. Aí eu sempre falo, eu tenho que te convidar, primeiramente, a entender por que não está dando certo. A você observar isso. Porque desistir é fácil, desiste e a gente começa com um novo. Mas por que está dando certo? A gente tem que ver uma série de questões aí. Muitas vezes não é nem o fato pessoal, interno, mas às vezes eu até uso da ferramenta que ele está utilizando. Uhum. Teve uma vez uma aluna que trouxe uma tesoura, mas, gente, aquela tesoura mais cega, impossível. E ela queria cortar o tecido, e ela se irritava muito com aquele tecido. Ela ficava, eu não estou conseguindo, e tá ruim. Eu falei, mas olha só, você está usando uma ferramenta que não está te trazendo prazer. Porque ela não está cortando, né? E ela não queria largar a mão daquela tesoura. Aí eu até brincava com ela na aula de artesanato, na hora que ela vinha e dava a tesoura, eu falei, não, eu não vou passar raiva, passa raiva você. Porque você que está querendo utilizar essa tesoura cega. Ou seja, na hora que você também está com um material adequado, as coisas fluem de um jeito diferente. Essa fluição, que a gente na arte-terapia chama de flow, às vezes não é uma questão só interna, às vezes é do meio onde eu estou também. Então, por exemplo, para o artesão ter também um benefício terapêutico com o seu artesanato, ele tem que ver, eu estou também tendo as ferramentas apropriadas? Eu estou com uma ferramenta que me propicie prazer? Porque senão, Beth, a hora que ela pegar uma tesoura cega e não cortar o tempo todo, isso vai trazer uma irritação. Entendi. Porque você não vai ter um processo adequado. Então, uma das primeiras coisas que eu falo para o artesão, cadê o seu material? Cadê os seus instrumentos? Eles estão afiados? Eles precisam estar afiados, porque se eles não estiverem afiados e adequados, isso vai interferir. Isso vai provocar em você uma insatisfação. Isso leva para uma correlação com a vida, né?
Que às vezes você está insatisfeito com aquilo que determinada coisa, porque também talvez os meios que você está usando para viver ou para mudar a sua vida não estejam tão afiados, né? Como deveriam. E aí vai. E muitas pessoas que entram no artesanato, às vezes desistem, porque não aprendem uma técnica correta, não sabem as ferramentas corretas. E aí se torna difícil, né? Aí se torna difícil, cansativo, chato, aí não tem prazer, aí ela desiste. E ela poderia ter um futuro brilhante também no artesanato, e às vezes não tem por esta questão. Você imagina se isso é uma coisa de observação, tem tantas outras coisas que podem ser observadas. Por isso que eu falo que o artesão, ele precisa sim estudar o seu ofício, reconhecer a sua técnica, observar o seu fazer e seu fazer criativo, para que tudo isso possa se tornar um benefício terapêutico para ele, para que ele possa ter autoestima diante daquilo que ele faz. Então são pequenos detalhes que vão fazer a diferença nesse bem-estar que as artes, e no caso aqui o artesanato, provoca e promove em cada um de nós. Sim, usualmente você promove e ministra cursos e workshops voltados para esse tema. Nos conte a respeito, como que funcionam esses cursos e workshops? Então, eu tenho como eu falei, eu tenho as minhas duas frentes de trabalho. Eu tenho a minha frente de trabalho na psicologia, na pedagogia, na arte-terapia, como professora universitária, né? Há mais de 22 anos sou professora universitária. Sempre trabalhei, querendo ou não, com processos criativos, trabalhos envolvendo recursos artísticos dentro da universidade, né? Eu sou conhecida lá também por essas áreas de atuação, sempre relacionando a minha vida profissional. Atualmente eu estou coordenando uma especialização em arte-terapia aqui em Mato Grosso do Sul. Nós estamos na primeira turma já, organizando a abertura da segunda turma. A gente está com 35 pós-graduandos já saindo aí para o mercado de trabalho. Então, tudo isso é do ponto de vista profissional, né? Do uso da academia, do uso do profissional, aquele que está num processo de estudo via sua formação profissional. Tá? Então, quando a gente fala do artesão, o artesão também, foi em 2017, se eu não me engano, né, Beth, em outubro, ele também foi reconhecido como... 2018. A profissão foi reconhecida em 2016 e regulamentada em 2018. 2018. Só que até hoje, até onde nós sabemos, não existem cursos profissionalizantes nem técnicos voltados para o artesão específico, né? Me lembro bem na época que surgiu uma discussão e uma polêmica, né? Como assim, então, agora, será que o momento que o artesão tiver que estudar, ele vai, de uma certa forma, inibir também a sua livre expressão? Né? Então, saiu uma polêmica muito grande na época em relação a essa discussão. Eu tenho uma opinião muito... Bom, aí a gente entra numa outra seara, né? Num debate quase, mas assim, eu entendo que é a mesma coisa que você fala, o artista plástico, ele deixa de ter a linha de pensamento, o estilo dele, porque ele tem estudo? Não, né? Então, ele só vai ter... Você não interfere no estilo do artesão ou no conhecimento. Você vai oferecer para ele instrumentos de capacitação financeira, de marketing, administrativa, didática. Você tem uma outra série de coisas que vão deixar esse profissional mais capacitado para atuar no mercado. Então, é outro foco, né? Exatamente. E surgiu muito essa polêmica na época, né? Só que eu ainda percebo que ainda hoje parece que a gente não descobriu ainda. É um preconceito mesmo. Eu entendo como um preconceito de que artesanato não precisa estudar. Artesão precisa estudar. Não se descobriu ainda como utilizar isso para está cada vez mais incrementando a prática profissional do artesão, uma vez que ele já é reconhecido como profissão. Não, e uma força de trabalho de mais de 10 milhões de pessoas. Opa, peraí, a gente está falando de uma fatia da economia muito significativa.
né? A hora que você movimenta 50, 60, os dados de 50 bilhões são de quase uma década atrás. Quanto que se está movimentando hoje, ainda mais com esse tanto de desemprego que teve na pandemia? Quanto que se movimenta com o artesanato? Então, é uma força econômica muito forte e ela está mais do que na hora. A necessidade de se focar e se prestar atenção e respeitar o artesão como um todo. Né? E aí eu volto lá na sua pergunta, né? Porque você perguntou o que você tem feito nesse campo do artesanato. Eu tenho na minha cidade um ateliê onde eu dou aula de artesanato, patchwork, costura criativa e bonecas. E neste momento da pandemia, a gente tem feito muita coisa via Facebook, via Instagram, via aulas no Zoom, né? E aí a gente tem descoberto um mundo que saiu dessas fronteiras, né? Às vezes na sala de aula agora, eu tenho pessoas de todos os lugares do Brasil. Que legal. E já tem pessoas também fora do Brasil com quem eu já converso, com quem a gente já troca, com quem eu já faço também algumas orientações. E a gente tem que aprender todos os passos, né? A pessoa que aprende também, às vezes, dá um nó numa linha, de uma forma diferente, e aquilo facilita o seu trabalho, é um aprendizado. Sim, total. Então, eu acredito muito nessa formação. Agora, na pandemia, você tem feito cursos virtuais, tanto pelo Zoom, pelo WhatsApp, pelo Facebook, né? Dentro desses sistemas. Tem feito muito no ramo do artesanato, tem feito bastante. E aí a gente tem esse movimento dos moldes, de ensinar como utilizar os moldes, como tirar os moldes, e a gente faz a aula gravada, e eu percebo até que fica um registro diferente do que aquela aula presencial, né? Porque você retorna a qualquer momento, você pode usufruir também de não lembrar como foi mesmo que aquilo aconteceu, aquilo está registrado. E eu tenho visto um acesso fabuloso também nesse meio do artesanato, ensinar o artesanato por essa via digital. Mas uma das boas novas e uma das nossas maiores honras é que em breve será lançado um curso no EAD Craft com a Lara. Conta pra gente um pouco como que vai ser esse curso e como que ele vai ajudar os artesãos no seu trabalho. Então, aí foi uma interface, né? Uma correlação que eu estou fazendo, o lugar comum da minha vida profissional como psicóloga e como artesã. Eu trabalho com criatividade do ponto de vista acadêmico, teórico, conceitual, né? Em pesquisas na área principalmente da educação e da psicologia. E então eu trouxe agora discutir essa criatividade para o artesão. Né? A gente fala, eu falo muito de formação profissional no ponto de vista acadêmico, e vamos trazer então também a formação profissional para o artesão e discutir quem é esse artesão, né? Como ele está utilizando as suas potencialidades criativas para o seu uso profissional. E aí o título que nós demos, né, Beth, é o artesão criativo. Sim. Ele é uma pessoa criativa? Ele se acha criativo? Ele acha que de onde vem essa criatividade? Ele acha que ele pode desenvolver ou ele acha que as pessoas nascem criativas e se ele não nasceu criativo, ele não vai poder fazer uso cada vez mais desse processo criativo para o seu fazer? Então, eu convido as pessoas a pensarem. É possível aprender a ser criativo? E por que eu já digo para vocês que então vem para o curso. Então, por que é tão importante estimular a criatividade do artesão? Primeiro de tudo, porque diante da resolução, a criatividade é a resolução de problemas, entendeu? Então, no momento em que eu me vejo diante de alguma dificuldade no meu fazer o artesanato, eu posso não desistir. Eu vou criar situações, meios para resolver aquela dificuldade. Tem pessoas que às vezes desistem no primeiro projeto. Eu vou pegar um pouquinho no calcanhar de Aquiles do artesão, porque a gente vê muito artesão que vai lá, pega uma referência e em vez de criar em cima da referência, como o próprio nome diz, uma referência é uma coisa que você olha e tem uma ideia. Não, mas a pessoa vai lá e copia ipsilíteres o que está ali, sem... mas eu fui criativo, mudei o botão. Aí você fala, opa, mudar botão não é ser criativo, você só trocou o material.
E tem muito essa confusão no meio, né? Do criar a partir de uma referência ou copiar, né? E sem contar direitos autorais e toda uma outra questão que implica isso. Como que funciona? Então, aí fica aquela coisa, isso é meu, isso não é seu, né? Esse projeto é meu, mas, gente, se eu faço um bicho, né? Se eu tô lá e faço um urso, e de repente eu faço um urso, e eu falo, mas esse urso é meu, mas como assim o urso é seu? Eu também fiz um projeto, porque o urso é cara de urso. Não posso fazer o urso para virar hipopótamo. Sim, lógico. Então, tipo assim, as pessoas às vezes começam numa discussão desse ponto de vista, tipo, é meu, é seu. E o momento que a gente faz e a gente coloca na rede, a gente coloca as nossas... A gente já se torna inspiração para o outro. Da onde que eu faço uma boneca? Da onde que eu tiro a boneca? Eu tiro uma boneca totalmente nova, sem nenhum tipo de referência. Às vezes eu nem sei quais são aonde eu fui nas minhas referências. Mas eu já vi muita coisa que é da onde eu faço o processo de criação. Então, você pega elementos e vai criando aquela coisa que sai da tua cabeça, porque são os teus elementos, né? E, Beth, às vezes eu nem sei da onde que foi. Você tá entendendo? Eu não sei nem da onde que foi, sabe? Porque, de repente, você vê foto, e você fica registrado de uma forma que você depois não tem consciência de onde foi. Agora, é sério, se você pega um molde, copia e pega os dedos, só porque você botou o dedo um pouquinho mais torto, você diz que o projeto é seu, isso não, né? Então a gente tem que entender como que é a criatividade, e eu acho que até justamente por isso é tão importante as pessoas estudarem criatividade, fazerem cursos, cursarem mesmo, para poder aprender, estimular e ter a sua, né? Uma criatividade para chamar de minha. Na realidade, eu acho que todo mundo é criativo, né? A gente só precisa mesmo estimular, né? Eu digo que é uma questão de grau. Cada um tem um grau de criatividade, e isso, a diferença é porque se eu exercitei mais do que o outro. É exercício. A gente no curso vai ouvir um pouquinho disso, mas o Walt Disney, ele falava que criatividade se malha e ela se potencializa de acordo com os exercícios que você promove. E isso vai refletir diretamente na prática na vida prática do artesão e trazendo vários benefícios, né? Com certeza, com certeza. Porque quando eu me coloco nessa posição de me observar, de perceber como eu faço, de perceber o que eu estou fazendo, de buscar os elementos necessários para esse processo criativo, de pensar... Uma das questões que eu vou discutir dentro dessa questão do benefício terapêutico que o artesanato traz é a abertura para novas experiências. Porque às vezes a pessoa está fechada para essa abertura para novas experiências, né? Como que eu faço isso? Como que eu desenvolvo essas ideias mais elaboradas, né? De que forma eu posso olhar? Porque é todo um olhar. É um olhar que a gente constrói, um olhar qualificado, que a gente desenvolve. A partir do quê? Da curiosidade, a partir da observação, a partir da própria confiança em si mesmo, entendeu? Se esses elementos a gente não conseguir compreender, da persistência, né? Da frustração do erro, né? A gente desiste, e aí fala que a gente não deu conta porque não é a minha habilidade. E isso é mentira, porque essa habilidade a gente desenvolve, essa habilidade a gente constrói a partir de muito esforço, de muito trabalho. Também no curso a gente vai ver a vida um pouco da obra do Thomas Edison, que para ele descobrir a lâmpada ele tentou muito, não foi uma única tentativa, né? E aí a gente pensa assim, ele fala que de todo o processo criativo 1% é inspiração, 99% é transpiração. Tem que malhar muito. Tem muito trabalho aí, sabe? E às vezes uma das coisas que eu quero falar para os artesãos, para que ele possa trazer isso para potencializar seu processo criativo, sabe qual é? É simples, é registro daquilo que eu faço. Eu posso registrar,
Como eu posso registrar? Registrar como? Escrevendo exatamente. Quanto tempo eu perdi? Como eu fiz? O que não deu certo dessa vez? Como um diário do artesão, assim, você diz sobre... Então, Beth, com certeza, esse registro, ele se torna também um trabalho científico. Se no meu doutorado em educação, eu trabalhei com registros e com histórias de vidas a partir de técnicas autobiográficas, né? Ou seja, se o artesão utiliza esse registro autobiográfico daquilo que ele fez, isso se torna repertório para ele reconhecer aquilo que traz benefício, aquilo que eu tenho que colocar como algo que naquele momento eu posso fazer opção de não estar utilizando, porque eu já tenho registro que naquele momento aquilo não vai dar certo. Sensacional, nunca tinha pensado nisso, Lara, nunca mesmo. É você ver como que pode te levar para outros caminhos e de erros e acertos, mas que te conduzem para uma outra dimensão. Muito interessante mesmo. E é simples, é escrever. É você pegar um caderno e fazer um diário de bordo da sua experiência profissional, né? Vou escrever. Tem mais alguma outra dica dessas de repertório? Que eu adorei essa história de dar dica para a gente melhorar o repertório. Ai, tem muita coisa agora. O que eu posso pensar agora para colocar aqui nessa conversa? Eu gosto muito disso, desse registro, dessa escrita, desse reconhecer. Uma outra coisa que eu trabalho muito no ponto de vista também acadêmico, e acho que o artesão pode também estar trazendo isso na sua prática profissional, é o próprio humor, né? O humor é muito importante. Eu não posso ir trabalhar com artesanato mal-humorado. Não tem como, né? Não tem. Reflete no trabalho. Reflete. Então, tipo assim, como eu posso trabalhar um bom humor? Né? De que forma eu posso me apropriar naquele dia que já aconteceu alguma coisa, eu estou chateada, né? Eu tenho que também fazer uma diferenciação daquele momento em que eu estou fazendo artesanato com as dificuldades que eu trago de vida, e eu tenho que fazer um processo de separação, senão eu vou influenciar meu trabalho. Vai dar tudo errado naquele dia, as coisas não vão estar legais, eu não vou não vou saber escolher as cores que eu preciso escolher para fazer o meu trabalho. Vai ser refletido de alguma forma esse mau humor. Isso na arte-terapia a gente vê muito claramente, porque é a maneira como a pessoa se expressa. Mas, falando da diferenciação do artesanato, o artesanato eu vendo, né? O artesanato é a minha subsistência. Eu não posso dizer para a pessoa, não, é porque nesse dia não estava muito bem, então saiu tudo torto. Mas mesmo assim que eu compra? Não existe, né? Isso. Não cola, né? Não cola. Então eu tenho que fazer a estética, a técnica. Fluir sempre na melhor forma. Então, tipo assim, uma bolsa toda torta. E a pessoa fala assim, mas essa bolsa tá torta, né? Porque nesse dia não estava muito bem. Não pode. Então, foi para vender, né? Bem por aí mesmo. Agora me conta uma coisa, além do curso do EAD Craft, quais são as outras atividades e projetos que você tem pela frente? Nossa, Beth, na questão do artesanato, você fala? Geral. Eu tenho minha rede, né? Minha rede social, tanto no Instagram quanto no Facebook, que no Instagram é Lara Scalise, no Facebook é Ateliê Lara Scalise, é minha página. Lá eu estou inserindo vários projetos, estou inserindo aulas que a gente faz, alguns com projetos gratuitos, outros com projetos pagos, porque o artesanato e o artesão também a gente precisa se manter com ele. E outra coisa, no nosso curso eu vou discutir sobre criatividade dá dinheiro. Eu lembrei de uma outra coisa. Uma amiga em comum hoje me contou um segredo, que o teu ateliê, quando ela foi aí fazer um workshop, o teu ateliê é um pedacinho de sonho para artesão. Ela queria ficar aí, ela não queria nem mais dar aula. Ela queria ficar, a Rovena que me contou. Me conta como que é teu ateliê. Rovena, nossa, é muito, muito legal você falar da Rovena. A gente aqui, eu e a minha amiga, que nós somos sócias
a Simone, que também é psicóloga, e a gente tem um ateliê juntas, né? E a gente tem muitas amigas artesãs aí por esse Brasil, sabe? A gente tem muito orgulho de ter essas amizades. A Rovena é uma delas. E a Rovena, o trabalho dela é fantástico, né? Mais criativo do que o trabalho dela, que sai da raiz, que sai daquela coisa primitiva, que pega aquilo do primitivo e transforma, né? É espetacular. E então, a gente tem um ateliê e eu tenho feito muita coisa agora online, sabe? Se alguém tiver interesse, entra lá na minha página e vê os processos que eu tenho desenvolvido no ramo do artesanato. E é isso, eu não sei, mas agora você me pegou. Eu tenho feito algumas aulas em grupo fechado, tenho feito aulas no Zoom, tenho feito live. Você continua dando aula normal na faculdade, né? Também tem. Nunca parei. Nunca parei. Na faculdade eu tenho outros cursos que eu tenho desenvolvido, mas não são específicos para artesão, né? Sim, são cursos de outras áreas, sim, lógico. E aí eu fiquei muito feliz quando você me convidou para participar desse projeto seu, porque eu falei, gente, eu dou aula para tantos profissionais, eu quero dar aula também para esse artesão que também tem que saber como se profissionalizar. Né? É o nosso sonho, a gente conseguir levar conhecimento de todas as áreas para o artesão, não só as técnicas artesanais, mas todo o resto que engloba, a gente enxerga um universo de possibilidades que podem só vir a agregar e enriquecer ainda mais o artesanato nacional. E Beth, aí eu vou te falar uma coisa que vem do meu campo de atuação acadêmica e como pesquisadora. Eu sempre falo que qualquer formação profissional, ele não vem da técnica. Não. Ele vem da forma como a pessoa utiliza aquela técnica. Sim. Então, é a via da pessoa que eu tenho que alcançar inicialmente. O meu doutorado em educação, eu fiz essa discussão. Ou seja, formar o profissional, por si só, é formar um profissional com um conteúdo que eu não sei se ele vai saber utilizar. Agora, se eu formo a pessoa desse profissional, eu formo a pessoa com habilidades de pegar esse conteúdo e saber colocar em prática. O artesão eu vejo da mesma forma. Não é a técnica, porque a técnica é fácil, a técnica é você estar escrita em algum livro, em alguma revista, em muitos sites da internet, você pega o molde, mas como ler aquele molde? Como transpor aquele molde para a prática? Como colocar aquilo no seu fazer e se ajustar criativamente naquilo que você... Tem gente que por conta de um processo do molde não sabe fazer, desiste do molde também. Mas ele pode olhar e falar, não vou fazer desse jeito, eu já tenho repertório, né? Você gostou da palavra do repertório? Eu tenho repertório para eu poder utilizar isso de uma outra forma, né? Eu posso, de repente, colocar o pescoço desse jeito e colocar o pescoço daquele outro jeito que eu já vi, um outro trabalho. Então, só que isso não é da técnica, isso é da disposição da pessoa. Se a pessoa tem disposição para ir adiante. Isso a gente chama dentro também, como eu já falei agora aqui, isso chama, tipo assim, dessa possibilidade, dessa fluência interna e dessa possibilidade desse flow, desse fluir, né, no trabalho. Se as pessoas são muito regradas, muito rígidas, com pouca flexibilidade, vai ser difícil. Né? Vai ser difícil você se organizar. E então, esse curso vem atender o artesão da mesma maneira como eu trabalho com psicólogos, com pedagogos, com qualquer outra profissão, no sentido de reconhecimento da minha habilidade pessoal para colocar aquilo em prática, né? Porque às vezes as pessoas falam, eu tenho tudo, eu tenho um monte de molde, eu tenho um monte de curso, mas por que eu não vou, né? Por que eu não consigo ir adiante? Porque às vezes ela não foi trabalhada como a via da pessoa que faz. Ela quer fazer a técnica, mas a via da pessoa que faz, ela não se trabalhou. Então esse curso tem esse objetivo, trabalhar a via dessa pessoa que faz. E agorinha eu falei, né? Só que a gente está falando do artesão. E o artesão, ele usa o seu trabalho como uma subsistência. Então, tipo assim, criatividade dá dinheiro? Dá, nós vamos discutir isso.
Como que criatividade também dá dinheiro? Da onde eu posso tirar aquilo que eu iria jogar fora? E aquilo pode se tornar um processo de uso. No ponto de vista do meu ramo, que é do tecido, minhas alunas, elas falam, Lara, como que você consegue desse fiapo fazer alguma coisa? Eu falei, deixa aqui que a gente vai usar o fiapo, entendeu? O fiapo que a gente vai usar. Eu não trabalho com sobras estruturadas. Eu gosto de trabalhar com as sobras desestruturadas, com aquilo que a pessoa fala, isso não vai servir para nada. Eu falava, serve. E não serve só não reciclar, né? Porque a gente vai ver no curso a diferença de reciclar e reutilizzar. Né? A gente vai ressignificar aquele pedaço e a gente vai reutilizar dentro do artesanato, né? E às vezes, por exemplo, para reciclar é fácil. Você coloca dentro de uma máquina, moe tudo e sai outra coisa, né? Mas como a gente pode reutilizar aquilo na nossa prática? Isso é um olhar criativo que é desenvolvido, que é promovido, construído dentro da pessoa, que vai ser possível. Então, eu tenho umas alunas que até falam que depois que começa a aula aqui com a gente, guarda tudo. Eu falei, pode guardar. Guarda que a gente vai utilizar todos os fiapos que a gente tem do tecido, né, em referência ao artesanato que eu trabalho e eu dou aula, né? Que legal. Olha, Lara, muito obrigada, que você era especial, eu já sabia. Afinal, amiga de Magali, Rovena e Valesca, só pode ser gente para lá de boa, né? Mas agora eu sou sua fã também, que essa seja apenas a primeira das muitas conversas que vamos ter por aqui no seu Podcraft. Um beijo e até mais. Beth, muito obrigada, tá? E eu espero que todos possam ter gostado dessa nossa conversa, ter ficado mais interessados e estimulados a procurar o nosso curso para que ele seja um sucesso e possa trazer aí realmente os benefícios terapêuticos, os benefícios do processo criativo e que eles possam fazer uso de uma forma efetiva, de uma forma própria, e isso trazer para eles também não só um bem-estar, mas como uma possibilidade também de aumentar a sua renda familiar, né? E trazer benefício também financeiro para eles. Vai dar sim. Muito obrigada, Lara. Um beijo grande para você e até mais. Em breve a gente conta como que vai ser o curso da Lara. Já já a gente lança ele no EAD Crash para você poder fazer, porque eu tenho certeza que agora todo mundo está curioso para fazer e participar do curso dela. Beijo grande. Beijo. Gente, que delícia de papo com a Lara. Quanta coisa a gente aprendeu. Coisas que eu nunca tinha nem pensado que a gente podia fazer. Eu amei essa história de fazer, de anotar tudo, de fazer tipo um diarinho. Vou levar para a vida, vou levar para o meu dia a dia. Ajuda em todos os sentidos. Convido todos vocês a participarem dos cursos do EAD Craft. A Lara é mais uma professora que está com a gente nessa jornada incrível rumo ao conhecimento e ao crescimento do artesão como profissional completo. Realmente me emociona poder estar junto nessa missão tão bonita e tão bacana que a gente está criando, várias mãos dadas, vários corações unidos, pensando em prol do artesanato brasileiro. Um beijo, até a semana que vem, que a semana que vem tem mais. Que papo bom, hein? Obrigada, Beth. Muito, muito obrigada, Lara, pelo seu trabalho, pelo seu empenho, por todo o conhecimento que você leva, autentica e acrescenta ao ofício do artesão. Eu que acredito muito aí no poder das energias e como a Beth teve a oportunidade de dizer, o nosso maior sonho, o maior propósito do Canal Craft é o de oferecer ao artesão brasileiro as condições para que ele utilize a sua técnica da forma mais íntegra e valorosa possível. Eu penso que a sua passagem por aqui seja pela nossa sintonia energética, seja a resposta do universo para dizer que nós estamos assim no caminho certo, para cada vez mais trocar com esse setor e fazer reverberar a importância de se adquirir conhecimento, colocar em prática,
para tornar o artesão um profissional melhor, um artesão melhor, mas sobretudo uma pessoa melhor. É isso. A gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. É isso aí. Um beijo. Continue em casa se puder. Beijão.